Mais um vídeo aqui sobre como a imprensa tá tratando o Palmeiras e esse início de Paulista. Eu tô sentindo um pouco de exagero, tá? Eu não sei se é porque essa cultura, essa ideia nossa de palmeirense que, pô, é, não quer ver os caras elogiando e tudo mais, o Palmeiras sempre é azarão, né? Mas hoje mudou um pouco, cara. A gente é atual bicampeão paulista e aí, atual bicampeão brasileiro, então é claro que a gente vai chegar já com status diferente. Então hoje a gente tá vendo a mídia elogiando muito, falando, pô, o Palmeiras é favorito, é isso, aquilo. Vamos ver esse debate aqui também, que é dos caras lá do Sport TV, né? Pra gente ter uma ideia de como que tá ali também, que a gente trouxe aqui da Band, o Bruno trouxe aí dos caras da ESPN, agora vamos ver do Sport TV. O que eles acham, mano, se eles têm o Palmeiras também como favorito ou não, tá? E aqui já tem uma artezinha aí de quem chegou, quem saiu, mudou algumas coisas, né? Mas vamos ver aí o que eles comentaram. Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Ajuda demais, batemos os 250 mil inscritos. E agora o nosso objetivo é os 300 mil, tá? Não tem conversa, 300 mil. E confio em vocês ainda esse semestre, tá? Ainda esse semestre. Não é esse ano, é esse semestre, pra depois a gente já jogar outra meta. Beleza? Bora aí pro vídeo então. Que nessa oportunidade de mercado, citada pela Leila, que não teve esse acordo com o São Paulo, vem para ser, não sabemos se lateral esquerdo, se usado mais à frente, como já foi na carreira, né, um jogador de lado de campo, um atacante de fato, e é um time que perdeu o Arthur em negociação para o Zenit. Perdeu, eu falo, só por ter sido vendido, porque o Palmeiras quis vender o Arthur, isso, lucrou com a venda, vendeu por mais caro do que trouxe de volta. Aí o Arthur, o Kevin assinou agora, né, com o Shakhtar lá da Ucrânia, um baita de um garoto vindo da base, e o Palmeiras está revelando cada vez mais jogadores. O Jailson está no Celta de Vigo, do futebol espanhol. O Merentiel, já saiu, o Matheus Fernandes. E o Jorge, que está no Santos, ainda não regularizado para a estreia do Paulista. Perdeu pouca gente, né, dos cruciais, segurou os seus principais, o Abel inclusive, né, mas a gente fala de Piquerez. Renovou com o Mike, renovou com o Everton. O Zé Rafael. Então a gente fala, além da busca no mercado, ter batido o pé com os seus principais jogadores. Forte como sempre, Helena. Porque é muito caro e muito difícil você manter uma equipe vencedora. E a cada ano esse custo vai aumentando. E o custo da manutenção nem sempre está na cabeça do torcedor, né? Porque ele acha que o cara está ali, ele vai estar ali pelo mesmo preço a vida inteira. Os jogadores se valorizam, vão exigindo cada vez mais. E o elenco vai ficando caro. E manter é muito difícil. Então, manter para o Palmeiras é uma tremenda vitória. Mas, ainda assim, dito isso, eu me decepciono ainda com a falta de ambição do Palmeiras no mercado. Acho que o Palmeiras, pelo tamanho que adquiriu, pelo time que tem, pela grana e a capacidade financeira do Palmeiras, acho que o Palmeiras podia ter investido. Imagino que ainda possa fazer isso, né? Você tem janela de meio de ano, você tem outras grandes chegadas. O Palmeiras deveria ter todo ano pelo menos uma contratação de aeroporto, assim, daquela de balançar. Mas precisa, Lino. Eu acho que precisa, vou te falar cara. do tempo que você usou ambição. Precisa porque você precisa dar atestado de grandeza. Atestado de grandeza não é título. Também, mas você precisa mexer com esse ambiente também. Eu trocaria isso por títulos todos os anos, o torcedor do Palmeiras vê isso, mas eu curtiria também ver o Palmeiras investindo, mexendo no mercado, balançando um pouco mais. Esperava isso do Palmeiras. Conta aí o provável Palmeiras para partir. Então, cara. É mais uma vez. Só para atestado de grandeza foi uma coisa que chamou a atenção, por isso que eu quis trazer esse corte. E o Igor falou, legal, ele, pô, atestado de grandeza é título. Eu já falei isso perto do que ele falou ali também, de que eu queria também que o Palmeiras tivesse mais contratações importantes. Eu não acho que isso atestaria grandeza, né? Mas eu acho que isso movimenta, eu acho que isso dá peso, eu acho que isso coloca seu time cada vez mais no holofote, é bom pro marketing, é bom para várias questões aí que ajudam no final das contas ou dentro de campo. O que você acha disso? É atestado de grandeza fazer uma contratação de aeroporto, como ele disse, é uma contratação grande? A última de aeroporto não deu muito certo. Mas eu entendo o que ele quer dizer, trazer um cara grande, um cara que já, pô, chega, veste a camisa e decide. Vamos continuar, eles vão comparar, vamos dar uma olhada no time agora. Os favoritos. O que eu acho que essa ambição é uma opinião, e é por isso que eu valorizo tanto manutenção de grandes jogadores, porque eu acho que a ambição está aí. É um Palmeiras que a gente está vendo aí, com o Everton. O Abel jogou muito nessa linha de três em alguns momentos aí da temporada, né? Com o Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. O Gomes que teve uma procura grande, cara, do futebol árabe, com quantia alta. E o Gomes e o Palmeiras, em certo momento,
pelo que se falava em São Paulo, era um Gomes que poderia estar até ali convencido e balançado a trocar, né, por uma cifra muito alta, e o Palmeiras bancou, ficou com o Gustavo Gomes. Você vê o Mike, né, com o Richard Rios, o Zé Rafael renovado, com o Caio Paulista ou o Piquerez, né, acho até que o Piquerez sai na frente do Caio Paulista nessa briga, com o Rafael Veiga, né, mais uma vez, começando como grande nome aí desse time, que ainda tem o Flaco Lopes, tem o Rony, tem o Breno Lopes, não tem o Endrick aí, porque ele está no pré-olímpico. Mas o Endrick também é um jogador que vai estar nesse Tem o Dudu para voltar. Tem o Dudu daqui a pouco de volta. Então eu acho que essa ambição existe. E eu acho que a grandeza do Palmeiras hoje, que a Leila fala, e eu concordo com ela está nos títulos, cara. O Palmeiras deu um sinal de ambição quando tentou o Bruno Henrique com cifras altas, com contrato longo, pressionou o Flamengo a fazer renovação lá atrás. A gente imaginava até que o Palmeiras ia tentar alvos mais ambiciosos também. Eu também fiquei com essa sensação. Eu acho que é um elenco que já está bem suprido e atacou pelo menos uma necessidade que era um volante, né? Precisava trazer um cara ali, onde veio o Aníbal Moreno do Racing. Fazer uma cornetinha aqui sobre os pontas que o Palmeiras trouxe. Porque o Caio Paulista, para mim, não vem para lateral. O Vanderlan recebeu proposta recente, não foi negociado. Eu imagino que o Abel queira ver um pouco mais dele esse ano, porque não chegou o valor que o Palmeiras quer. Então, vai ser Piquerez e Vanderlan a briga pelo lado esquerdo. Não sei se o Palmeiras vai levar esse sistema com 3 zagueiros para a temporada. Ele fez jogos treino com linha de 4 e com 3 atacantes, como era o Palmeiras e aí, da maior Rocha parte de lateral e o Mike mais adiantado. E Mike na ponta. É essa ponta do Mike que eu acho que o Palmeiras tinha que buscar um cara. E não buscou. Porque o Caio Paulista é um ponta mais pela esquerda. Sim. E o Bruno Rodrigues se sente mais confortável pela esquerda também. O Bruno, posso falar de cadeira, eu conheço muito bem, vi de perto lá esse ano passado. É um jogador muito bom. Às vezes peca um pouquinho de individualismo, mas é decisivo. Tem boa capacidade de assistência, também é goleador. Acho que é um jogador que tem essa fome de fazer gol. E tá no lugar certo para ter esse defeito corrigido também. Eu só acho que o Bruno é um ponto esquerda, cara. E é a posição do Dudu. Quando o Dudu voltar, ele é dono daquele espaço ali, quando ele estiver condicionado. Então você traz Caio Paulista, Bruno Rodrigues e ainda tem o Dudu, sendo que do outro lado você está usando o Mike. Ele não joga por dentro também? O Bruno pode jogar de falso 9, mas não gosta. Ele jogou meio forçado, né? Aí ele jogava, fazia o que podia resolvia. Lá. Ajudava. Mas ele é ponta esquerda. Se perguntar para ele, joga de quê, garoto? Ponta esquerda. Ele pode jogar ponta direita também, cheguei a ver, com o Pesolano, principalmente na Série B no ano passado. Mas eu acho que o Palmeiras tinha que trazer esse cara para a direita. Se tivesse que investir, seria esse cara da direita. Caio Paulista pode ser um lateral mais agressivo, porque Piquerez vai ficar fora, talvez que fora por causa da seleção. Provavelmente. Então esse cara vai suprir ali. Enfim, o elenco ganhou um pouco mais de profundidade e resolveu o seu problema de volante. Mas o ponta direita que eu esperava... Eu também esperava ponta direita, mas eu acredito que o ponta direita nosso dessa temporada vai ser o Luiz Guilherme. E assim, o Luiz Guilherme, se você procurar no mercado, dificilmente você vai achar alguém tão talentoso como ele. Ele ainda não se firmou como profissional, ainda, né, não teve nem tantas oportunidades, mas ele é muito bom. Então, assim, é difícil você achar até no mercado igual. Então, talvez você vá pro mercado, você vai achar um cara muito caro, muito aposta, você, já tem o Luiz Guilherme. Concordo, poderia ter trazido, mas eu acho que se fosse trazer, teria que ser um cara já um cara pica, mas o Palmeiras não tá com esse perfil nos últimos anos, não. A janela abriu e ainda não veio. E eu não tô vendo o Palmeiras falar nisso. Eu acho que poderia pensar o Palmeiras nesse cara. tem um cara da base, né, que está integrado novamente ao profissional, terminou a temporada assim, foi disputar a copinha e agora está de volta, que é o Estevão. Tem ele também. Esse moleque é muito bom. Não vai durar muito no Esse futebol brasileiro. Ele é muito jovem. Ele vai ser comprado já. Mas ele é muito acima, Henrique. Eu não falo que isso aí, a gente está falando aqui, arrumou a solução. Acho que o Palmeiras não vê o Estevão como solução, mas ele vê o Estevão como um jogador super promissor. O Abel, inclusive, vê também. Acho que pode ser um cara... O estadual tá aí para dar espaço para esses caras. Acho que esse cara vai ter mais espaço desde então, assim, desde início no campeonato. E tem um reforço, Martim, que não é um reforço que... né, foi buscar no mercado, que é caseiro também, e aí é porque trouxe o Aníbal Moreno, que eu acho que ele vai ter a oportunidade, né, o Abel, de avançar novamente o Zé Rafael no campo. E eu acho que é o melhor do Zé. Ele fez um baita campeonato. 8, né? Ele fez um baita campeonato como 5. O Zé Rafael é um cara que foi se moldando, né? Saiu lá com um atacante para virar um camisa 5, jogando muito ano passado. Ele é muito bom mesmo. Mas eu acho que o Zé é ainda melhor como segundo homem. E aí essa contratação do Aníbal Moreno pode ter dado ao Abel não só o reforço do Moreno, mais um reforço aí foi o melhor time do Palmeiras no mercado mesmo. E sobre o Estevão, antes de começar a Copinha, bem no começo do ano, um amigo meu, jornalista que cobre o Real Madrid no Diário Marca da Espanha,
me ligou pra perguntar do Estevão. Falei, pô, mas já? Acabaram de levar o Hendrick. Isso é, cara, E eles já, o nome dele já soa nesse mercado como um jogador que... Mas o Estevão tinha 12 anos lá no Cruzeiro, a gente já ouvia falar dele, né? Sim, Lá, fatalmente pelo menos vai parar, em BH, né? a gente fala, pô, o moleque é diferente. O apelido era Messinho. Felizmente ele abriu mão desse apelido, que é um peso que não precisa ter. Claro. Mas, pô, ele já era falado lá na base do Cruzeiro, já tinha matéria de TV sobre ele. Ele já treinava com os moleques de cima, perna fininha, desse tamanhozinho, rabiscando. Como é que foi parar no Palmeiras? Aí você vai ter que pegar as matérias muito bem feitas pela nossa equipe de 2019 para entender de uma forma mais clara. Estevão estava diretamente envolvido naquele imbróglio, inclusive o percentual dele como garantia para empréstimos que o Cruzeiro fez à época, e ele menor de idade, não poderia ter sido feito isso. E aí acabou deixando o Cruzeiro pela porta dos fundos, aproveitando uma brecha jurídica, e foi a melhor coisa que ele fez na época, tá? Porque se ele entrasse naquele Cruzeiro, pro Cruzeiro foi péssimo. O Cruzeiro perdeu o Vitor Roque e Estevão por causa da confusão. Imagina esses dois caras vendidos pelo Cruzeiro hoje. Pelo preço que eles valem. Hoje o Cruzeiro tem, né? Mas foi a melhor coisa que o Estevão fez com o staff dele. Tava bagunçada a época, ele tinha que sair, ele foi envolvido numa situação que foi ilícita, sem conhecimento do pai dele. Então, assim, hoje é um jogador que está pronto aí para dar o último passo e seguir. Talvez não tenha tempo nem para isso, né? Talvez seja como o Hendrick, que com sorte, mesmo vendido, ainda vai oferecer o retorno em campo e brilhar. Mas se tem um campeonato para lançar moleque, Igor, é o Paulista. Porque você vai ter a chance de ver com uma margem de erro maior, com uma pressão um pouco menor, num time ajustado do Palmeiras, com a confiança lá no alto, campeão brasileiro. Então, tomara que ele ganhe espaço. Mas ainda assim, eu acho que o Palmeiras tinha que trazer um cara para a direita ali com um pouco mais de peso. O Palmeiras vai estrear ali contra o Novo Horizontino, né? 4 horas da tarde no domingo, lá no Jorge Ismael de Biasi. E é um Palmeiras que tem uma posição que é difícil de achar, que é goleiro, né? Goleiro, para você firmar o seu goleiro, é complicado. E o Palmeiras tem no Everton há muito tempo, né, o seu goleiro titular, a confiança desse sistema defensivo que é realmente muito forte, cara. E é um Everton, assim como o Abel e assim como vários outros jogadores aí do elenco, de contrato renovado, né, estendeu por mais um ano a permanência aí do seu contrato, dezembro de 2026, agora para o Everton, que comemorou esse ciclo ampliado aí com o Palmeiras. Vamos ouvir isso. Mas essa renovação aí do Everton, né, aí já é um outro assunto também. Mas é legal também, né? Mas entra um pouco no que o Igor tava falando aí, desse lance de manter, né? Que é o grande, sei lá, o grande acerto do Palmeiras é a manutenção, tanto do técnico quanto do time. Eles falaram muito sobre a postura do Palmeiras no mercado, né? O Lino falando ali, pô, faltou aquele atestado de grandeza, de contratar um cara pá, o Igor falou atestado de grandeza é título. E aí, o outro falando sobre o ponta direito, que eu também senti uma falta, mas a gente pode ter tanto o Estevão, né? Mas, e como eu falei, acho que o Luiz Guilherme tá ali na frente da fila. Então, cara, eu acho que é realmente um paulista que pode ser muito interessante pra gente ver essa molecada, pra gente ver os caras que chegaram, o Aníbal Moreno, o Caio Paulista, o Bruno Rodrigues, encaixando no time. O Aníbal Moreno vai ter o lance da adaptação do futebol brasileiro, mas eu acho que ele vai tirar de letra isso. E a chegada dos outros aí, né, cara? Acho que o Palmeiras vem muito forte no Paulista. Não sei se... Quer dizer, eu acho favorito, tá? Favorito é uma coisa, ganhar é outra. Muita gente às vezes tá exagerando. Eu vi até falando em obrigação de ganhar. Acho que aí já é exagero. Mas é o favorito pro Paulista. E aí, obviamente, o favoritismo não entra em campo. Na hora que a bola rola, você tem que fazer valer jogando, né? Então vamos ver isso. Beleza? Deixa o seu comentário aí o que você acha sobre tudo isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.